E ele completa, e em plena convicção. Eu gostaria de pensar com vocês durante alguns minutos a respeito do poder. O apóstolo Paulo utiliza aqui a expressão dinamis, que é o poder, não o poder da igreja, não a autoridade espiritual da igreja, mas o poder de Deus. O dinamis é a manifestação de Deus. O que Paulo aqui tem em sua mente certamente é que se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Mas se Deus não se manifestar, nós podemos ajuntar pessoas, nós podemos criar um ambiente, nós podemos utilizar a mídia, nós podemos ter conhecimento bíblico, nós podemos ter conhecimento teológico, nós podemos ter um poder bom de comunicação. Se Deus não se manifestar, pessoas não se convertem, igrejas genuinamente cristãs não nascem. É simples assim. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando para nós plantadores de igrejas é justamente isto, a dependência que nós precisamos ter em Deus para todas as coisas. Em um momento, meus irmãos, em que nós nos engajamos com este processo de plantar igrejas, com esse desafio, este sonho de plantar igrejas, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, em uma cidade distante, em uma etnia no meio da mata, o princípio bíblico é realmente o mesmo. Nós dependemos de Deus, é do poder de Deus. Se Deus não se manifestar, nada que é genuíno, verdadeiro, nada que funciona na luz, realmente acontece. Nós vemos em muitas práticas missionárias, práticas pastorais, eclesiásticas e de plantação de igrejas, uma crescente dependência de nós mesmos, da nossa própria capacidade humana. Nós começamos a nos convencer de maneira carnal que alguma coisa acontece por nossa causa. Nós começamos a nos convencer de maneira carnal que se pessoas são atraídas ao Evangelho, se pessoas são transformadas pelo poder de Deus, isso acontece, na verdade, pela capacidade de comunicação, pelo ajuntamento da igreja, pelos holofotes colocados aqui, ali, o uso da mídia e assim por diante. Nós precisamos resgatar essa teologia, essa compreensão bíblica cristalina de que se alguma coisa acontece verdadeiramente no reino de Deus, acontece pelo poder de Deus. Uma das experiências que mais marcou a minha vida nesse sentido ocorreu entre 94 e 95, quando eu e Rossana, minha esposa, trabalhávamos entre os Concombas, ali no nordeste de Gana, noroeste africano. Nós trabalhamos com aquela etnia por cerca de 9 anos e nesse período nós tivemos o primeiro culto aberto. Foi um momento em que na época havia possivelmente 12, 13 pessoas convertidas ao Senhor Jesus e resolvemos fazer aquele primeiro culto aberto. Foi realmente um momento abençoado, passamos ali toda aquela manhã pregando a palavra de Deus, ouvindo testemunhos maravilhosos daqueles primeiros convertidos, especialmente um homem já idoso, ainda vivo hoje, chamado Mebá. Era o feiticeiro da aldeia, foi o primeiro a se entregar ao Senhor Jesus, trouxe consigo seus filhos, a sua esposa, e houve realmente um momento muito gostoso de comunicação do Evangelho de Cristo naquela manhã. Mas algo que chamou a minha atenção foi justamente o que aconteceu logo depois daquele culto. Nós estávamos reunidos embaixo de algumas mangueiras, havia mais de 400 pessoas sentadas ouvindo o Evangelho de Cristo naquela manhã, mas no finalzinho daquele culto eu notei que chegou bem próximo a mim uma mulher e ela vinha se arrastando. Ela era uma mulher de uma outra etnia, a etnia Tchokossi, não era Concomba, mas ela entendia o dialeto principal, que era o Limompeu, que nós usávamos ali naquela época, e ela chegou ali, estava ofegante, cansada, e depois nós soubemos da sua história. Aquela mulher, ela havia tido paralisia infantil quando criança, então as suas 2 pernas eram mirradas, bem pequeninas, ela não conseguia usar as pernas para se locomover, então ela o fazia usando as suas mãos e seus antebraços. E ela se arrastava ao redor ali da palhoça, onde ela morava desde criancinha. E quando precisava ir para um local um pouco mais distante, rogava a seus irmãos, ou seu pai, ou seu tio, para conduzi-la. Ela nos contou depois que naquela manhã ela havia ouvido o Evangelho por nossa parte, também dos primeiros convertidos, durante alguns dias. Ela acordou naquela manhã com este pensamento: eu preciso de Deus. Ela não pensou 2 vezes. Ela naquela manhã disse: eu preciso ouvir um pouco mais a palavra de Deus. Ela pediu que seus irmãos pudessem levá-la. Eles se negaram, também seu pai, seu tio. E ela então começou a se arrastar da palhoça onde ela morava até embaixo daquela árvore onde nós estávamos reunidos. Alguns quilômetros. Ela gastou a manhã inteira realmente se arrastando durante aquele percurso. E ali ela passou no meio do mato, no meio da lama, por cima de pedras, e por isso ela chegou e ela estava com seu cabelo sujo de mato, com seu dorso sujo de lama, e quando ela chamou a minha atenção com a sua mão direita, notei que sua mão e seu antebraço sangravam porque ela se arrastou também por cima de pedras. E ali naquele momento, ela chamando a minha atenção com a sua mão direita, me fez essa pergunta a qual eu jamais me esquecerei. Ela me perguntou: pastor, será que ainda há tempo para que eu também me entregue ao Senhor Jesus? Ou eu cheguei tarde demais? E aquilo, meus irmãos, encheu meu coração. Eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que força é esta que faz uma mulher de uma outra tribo, que não é nem a tribo dos Concombas, com a qual nós trabalhávamos, a tribo Tchokossi, que fala uma outra língua, de uma outra cultura, se arrastar durante uma manhã inteira, pelo meio do mato, por cima das pedras, pelo meio da lama, para chegar até embaixo daquela árvore e se entregar ao Senhor Jesus? Que força é essa que faz uma mulher
ela caminhar e se arrastar durante toda aquela manhã, debaixo de zombaria, debaixo de piadinhas, para chegar ali e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E a resposta é essa resposta que o apóstolo Paulo deu à igreja em Tessalônica, é o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta, e quando o poder de Deus se manifesta, corações são transformados, vidas são mudadas, famílias são resgatadas e igrejas nascem. Portanto, algo que nós precisamos fazer como plantadores de igrejas é justamente isso, nós precisamos rogar que Deus se manifeste em nosso meio. Nós devemos sim nos preparar, nós devemos sim estudar. Um professor